Olá, Renata, boa tarde. Olá, Wellington, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Boa tarde, professora Vanessa, tudo bem? Muito Tudo bem? obrigado. Tudo ótimo. Aqui ajustando meu microfone, costuma ser um pouco baixo. Ah, fica tranquilo. Estamos aqui esperando para iniciar. Eu vou fazer só um teste de áudio com você. Você me diz se está conseguindo ouvir legal? Tô, Eu vou fazer a certo.
gravação, e aí, porque ontem, não sei por que cargas d'água, o meu não quis funcionar o áudio. Deixa eu Uhum. ver se você vai ouvir o áudio aqui. Olá, saudações a todos os conferencistas. Meu nome é Tá Wellington saindo o áudio Poli, para você? juntamente com a Sim, professora Virginia Bahia, tá. desenvolvemos um Dá trabalho para de ouvir, impacto assim, da tá um áudio pandemia na bom? saúde mental do Sim, docente. tá um volume normal. O estudo Ah, então realizado tá em uma bom. instituição federal de ensino superior. Perfeito. É que ontem, por algum motivo, não quis funcionar o áudio, não estava saindo, estava saindo muito baixinho, o pessoal não estava conseguindo. Hum. Ai, que bom que hoje está funcionando. Ontem na sala que eu estava participando também com outro trabalho, a gente teve um problema semelhante. Aí a solução foi fazer a leitura dos slides, né? Os conferencistas durante o debatedor rodava o vídeo, né? E aí o pessoal Uhum. ia apresentando em cima. Mas É, aqui não tá, tem tá jeito, né? ótimo. Acaba acontecendo esses imprevistos, mas que bom que hoje está funcionando. Hoje tá num volume bacana. Eu fiquei preocupado com o meu vídeo, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para gravar vídeo, tanto que esse que eu fui gravar, eu fui ouvir depois, eu falei assim, nossa, eu mandei sem editar uma parte que era a parte do que eu falo do referencial teórico, eu falei assim, meu Deus, que tristeza. Ah, mas faz Mas parte. Boa tarde, professor Arnaldo. Não estamos ouvindo, tá? Tá mutado. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. tarde. Então, só estamos nós três. Será que os outros vão entrar? Vamos torcer, né, para o pessoal entrar aí, para fazermos uma tarde. Legal. Deixa eu só pegar o nome. Não, Wellington, qual é o teu trabalho? O meu é impacto da pandemia na saúde mental do docente durante o ensino remoto emergencial. Tá, então, é o último trabalho, na ordem que eu recebi. Certo. Vamos esperar os outros colegas, então, entrarem, tá bom? Para mais uns 5 Uhum. minutos. Aí, Vanessa, você transmite os vídeos? Transmito sim, já fiz um teste, eu só queria confirmar com você a ordem que você recebeu, porque está um pouquinho diferente da minha, só para a gente bater aqui, eu já deixo tudo na sequência certinha. Eu recebi o uso de metodologias ativas na educação empreendedora, Tá, começando mal ou bem um caso para o ensino, aulas tá. remotas em tempo de Covid, impacto da pandemia. Foram Perfeito, já essas. deixei na ordem certinha aqui. Tá. Aí eu fiz um Tá. teste agora com o Wellington, para ver se o áudio estava funcionando, que eu vou fazer um teste de novo com você, você me disse se está funcionando Tá. tranquilamente. Espera só um instante. Ah, peraí, desculpa, eu esqueci de compartilhar o áudio. Um segundo. Agora foi. Todos os conferencistas. Meu nome é Wellington Acho que Poli, tá ok. professor Cineia Bahia. Tá O dando áudio para tá ouvir? ok. Tá dando para ouvir, sim. Tá ótimo. Espera alguns minutos. Na outra sessão que eu estava, eu tive alguns que faltaram. Não sei porque você sexta-feira, né? Ah, sim, pode ser também, né? Olá, professora Tânia. Tudo bom? Olá, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, professora. Ah, Tudo boa bem? tarde. Boa tarde. Professora, a senhora é autora? Você é autora? Sim, Qual é o trabalho, por o favor? trabalho é aulas remotas em tempo de Covid-19, motivação Ah, dos alunos de ciências contábeis. ok, que nós não recebemos sem o nome. Eu, pelo menos, recebi sem o nome. Está aqui, então, assim, tá? É a terceira na ordem de apresentação. Obrigada.
Bom, colegas, eu acho que os outros ainda não entraram e talvez nem vão entrar. Hoje de manhã, essa é a minha terceira sessão do dia de hoje, e de manhã também nós tivemos algumas ausências, né? Mas então a gente vai iniciar a apresentação, até por conta de respeito ao horário de cada um de vocês, né? E o nosso também. E que se entrar mais algum trabalho para apresentar, a gente apresenta, né? E, enfim. E até muito bacana porque a gente pode ter um tempo a mais aí para que a gente possa, uns 5 minutos a mais, para que a gente possa discutir o trabalho de vocês, que eu já li e achei assim muito bacana, tá? Então, talvez seja até Uhum. pro- providencial essa nossa Então era dentro de meia hora momento. fazemos uma apresentação. Pode ser. E Boa tarde, gente. Me ouvem? tá tendo um Eu retorno não aí. os ouço. Qual é o teu trabalho, Ives? Bom, Ok. Pronto. Eu fiquei aqui às e no WhatsApp, a gente vamos falando e depois vamos aqui e realmente a falta. gente não está te ouvindo, Ives, está dando uma... Não consegue ter não. Acho que agora vai, não é? agora melhorou. Ah, ótimo, ótimo. Obrigado, obrigado. Qual é o teu trabalho? Porque os trabalhos vêm sem nome, só pela numeração. Começando mal ou bem, um caso para ensino. Tá. Então, o teu vai ser o primeiro. Tá bom. Tá? Então, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. A gente inicia essa sessão, né, de apresentação de trabalhos no SEMEAD. Eu sei que nós estamos aí no último dia de 4 dias intensos, praticamente, de atividades, né? Eu me chamo Arnaldo Vieira, eu sou professor na Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, também na Anhembi Morumbi, e estou na gestão do Centro Universitário SENAC, aqui de São Paulo. Tá? Então, a gente vai iniciar as apresentações. A Vanessa é a nossa mediadora, está aí nos ajudando também, né? E com certeza em algum momento também vai se apresentar quando a gente começar esses debates, tá? Então o tempo é de até 15 minutos entre a apresentação do vídeo e algumas intervenções que a gente vai fazer, e também fica o convite, né, para que a gente possa discutir mais os trabalhos na sala do café após a sessão. Tá? A gente começa com o trabalho do Ives Romero Tavares, que tem como tema Começando Mal ou Bem, um caso para ensino, uma pensata sobre pecados e virtudes no processo da escrita. Com certeza ele é da linguagem, né? Então fica à vontade aí, a Vanessa vai colocar o vídeo, depois fica à vontade se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Olá, pessoal. Meu nome é Ives e eu sou da Universidade Federal do Cariri, no Ceará, e estou aqui para apresentar uma pensata que eu submeti a esta edição do SEMEAD, que eu acho muito importante divulgá-la, não porque eu elaborei essa pensata, mas porque foi uma forma livre, tranquila e muito sutil também de trazer até a nossa comunidade, que é feita por pessoas que se interessam por técnicas e por instrumentos de ensino e aprendizagem em administração, para discutirmos o processo de escrita e de criação de casos para ensino. Muito do que eu vou colocar aqui vem de uma experiência que eu tenho já também de escrita, como também de avaliação dessas peças de ensino e aprendizagem, e que sempre me trouxeram algum tipo de desconforto, eu vou dizer dessa forma, porque eu sempre me deparava com alguns casos para ensino, com alguns problemas, eu vou dizer assim, na sua elaboração. Então eu me senti muito à vontade nesta edição do SEMEAD de poder escrever um pouco livremente sobre o que eu percebo que as pessoas podem colocar o seu caso para ensino para serem ótimas peças, como também podem colocar esses mesmos casos para ensino numa situação um pouco difícil. E para tentar brincar um pouco com essa possibilidade de pensarmos de modo metafórico a gente consegue aprender sobre essas questões, eu trago aqui algumas pequenas possibilidades de
pensarmos de modo alegórico até, né, como é que as pessoas podem, entre aspas, pecar e serem virtuosas quando escrevem casos para ensino. Então, essa foi uma provocação, né? Portanto, aqui eu apresento uma pensata provocativa ou provocadora, para pensarmos um pouco sobre o processo de criação de casos para ensino. No texto eu falo um pouquinho da minha experiência, já de alguns anos que eu sou uma pessoa que trabalhou com a elaboração de casos ainda no mestrado, no doutorado também me dediquei muito e tenho feito isso também ao longo da minha carreira docente. E aí eu trago aqui nessa pensata, né, uma oportunidade de a gente lembrar do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e pensar, como eu venho dizendo sempre, de modo metafórico e alegórico como é que a gente pode perceber esses pequenos erros, certo? No processo de escrita de casos para ensino. E eu proponho também, junto com essa identificação de quais pecados capitais seriam esses, as suas correspondentes virtudes. Também na pensata, né, eu tento retrazer o que seria o conceito de caso para ensino, porque o que me incomoda muito é que tem muitas pessoas que acabam por confundir o caso para ensino com estudos de caso, apesar da proximidade do nome, né, a gente sabe que são peças muito diferentes, e algumas outras pessoas também têm tido, eu vou dizer assim, têm tomado a opção ou têm tomado a decisão de agir como eu acredito que poderiam ser diferentes essas ações. No sentido de que a gente poderia ter casos para ensino muito mais robustos, muito mais interessantes, muito mais animadores também. Né? Afinal de contas, a ideia é que eles retomem, né, ou rememorem, ou ainda sirvam como formas de a gente se teletransportar para situações reais ou talvez fictícias, no contexto organizacional em que é preciso a gente tomar importantes e sérias decisões. Então, de forma livremente, eu escrevi essa pensata, aí tomando como os moldes de um ensaio, e vou propondo aqui ao longo do texto algumas considerações junto com o leitor. Eu reitero que a minha intenção não é, de modo algum, trazer essa discussão como uma apresentação fixa do que seriam esses pecados e essas virtudes. Não. É apenas uma forma diferente que eu encontrei de fazer isso. É uma pequena contribuição de minha parte para pensarmos juntos como é que a gente pode ter essa forma mais alegórica de pensar a escrita de casos para ensino. Né? Então, eu peguei aquela lista muito famosa, muito conhecida dos 7 pecados capitais que Dante Alighieri muito bem discutiu e tratou em sua importante obra. E aqui eu também coloco, a título de sugestão, algumas virtudes que podem servir para que os casos para ensino melhorem. Então, eu indico que os casos para ensino eles podem, em primeiro lugar, terem o pecado da gula, quando apresentam de modo muito desordenado, de modo muito glutão, como o próprio pecado já indica, informação demais. E isso prejudica a leitura porque o leitor pode se sentir um pouco perdido no meio daquela situação. Uma virtude alocada, que é a temperança, indica que os autores de casos para ensino podem ser um pouco mais comedidos nesse processo de escrita. Não exagerar na dosagem das informações dadas. O segundo pecado, que é o da avareza, sugere que, ao contrário da gula, os autores de casos para ensino podem esconder informações muito relevantes para os leitores. E, se eles forem generosos, eles podem acrescentar essas informações que, com certeza, vão melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Em seguida, a luxúria apresenta aquele caso em que o autor se envolve demais com aquela situação que ele relata, porque provavelmente deve tê-la vivido, e aí se coloca tanto que perde um pouco, eu vou dizer assim, o rumo da escrita. Então, promovendo-se a virtude da castidade, a indicação é que os autores de casos para ensino sejam também um pouco mais cuidadosos na hora de escrever as peças. Em seguida, o pecado da inveja é aquela literalmente oportunidade quando as pessoas escrevem estudos de caso achando que estão fazendo um caso para ensino, e vice-versa. E para tentar evitar a inveja, o que eu sugiro aqui é que a gente atue com a virtude da caridade, para sabermos exatamente o que é um caso para ensino. Em seguida, a preguiça, né, como o próprio nome já indica de modo muito famoso, é aquele caso em que as pessoas imaginam um caso para ensino, mas não sabem propriamente como fazê-lo. Então, a diligência, né, de ir atrás, de tentar fazer alguma coisa, sugere que as pessoas leiam mais outros casos, pesquisem direitinho para saber como é que um caso é feito.
A ira como sexto pecado vai muito no sentido de que alguns autores, na hora que vão receber um feedback daquilo que mandam para revistas e eventos, acabam se comportando de modo muito agressivo com aquela avaliação que recebem. Portanto, a paciência ela vem para nos dizer, calma, ainda que nós entendamos que tudo que a gente faz está perto do nível sempre do aceitável, mas às vezes as coisas não são bem assim. E por fim, a vaidade sugere que a gente não acredita que o nosso caso, que a nossa peça é o melhor dos mundos, ou é a melhor feita até então. É preciso ser humilde, portanto, e agir com um pouco mais também de comedição aí na escrita dos casos para ensino. Fiz dessa forma para a gente poder refletir um pouco juntos. É uma pensata muito pequena, mas ao mesmo tempo muito provocativa, muito provocadora, porque acho que pode nos fazer pensar sobre o nosso processo de escrita de casos para ensino. Eu concluo por aqui, agradecendo a todas as pessoas que me ajudaram ao longo da vida a ter uma boa experiência com casos para ensino, dando aqui também no texto algumas indicações de como melhorar esse processo de escrita, apresentar algumas referências e finalizo agradecendo aqui a Universidade Federal do Cariri, o CNPq e a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Ceará. Obrigado, Ives. Se você gostaria de fazer mais alguma colocação, você tem aí 2 minutinhos. O que eu quero dizer apenas é que a ideia deste trabalho foi muito mais assim um exercício, como eu disse na introdução, né, de alguém que sempre trabalhou com casos para ensino. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa no sentido de que eu participei em muitos momentos, em muitas situações da coleta de dados e também da propositura de casos para ensino de modo muito presente. E também do incômodo que eu sempre tenho quando eu pego algum caso ou outro e me deparo com algumas pessoas fazendo uma certa confusão. E aí eu, de modo assim muito despretensioso, um dia comecei a pensar, assim, obviamente que de modo muito figurativo e alegórico, né? Assim, poxa, acho que são assim, como se fossem uns pecados assim, que as pessoas às vezes cometem, quem sabe até sem saber disso. Então, essa pensata foi muito o fruto do meu exercício de raciocínio e pensar de modo figurativo e assim um pouco mais criativo também, eu vou, sem falsa modéstia, dizer aqui, de tentar contribuir com autores de casos para ensino a partir dessas reflexões que eu fiz. Então, eu fiz assim numa pensata muito tranquila, muito fluida, assim, e eu escrevi até em primeira pessoa também, porque era algo realmente assim muito particular e muito ligado ao meu pensamento. Então, a minha proposta de contribuição é esta, de ajudar a gente a pensar um pouco, como eu coloco lá fazendo a paráfrase, ao professor Theo, lá da PUC Minas, né, tentar tocar os corações aí das pessoas que gostam, que trabalham e que atuam com casos para ensino também. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Nós agradecemos o Cariri por nos presentear sempre. O pessoal do Cariri está em todas os SEMEADs. Acho que eu participei de quase 15 edições do SEMEAD e sempre a Universidade do Cariri, as universidades do Ceará como um todo, nos presenteiam com algumas pérolas que nos fazem refletir, pérolas no sentido mesmo valiosas, tá? Então, assim, eu só o comentário do seu trabalho, que eu acho uma contribuição muito valiosa para nós, administradores, que por vezes não temos essa habilidade da escrita, né? Inclusive na própria aula, né? Nas próprias aulas, nos processos, na graduação, a gente não tem esse exercício, tanto da escrita como também a gente tem um exercício muito restrito da leitura, né? A leitura muito mais técnica. Eu encontrei esses dias alguns alunos meus e eles me apresentaram algumas redações de uma atividade que eu falei que eu fiz com eles e umas redações extremamente técnicas. E eu falava justamente para eles, saia dos livros técnicos, né? Amplie para uma literatura, vai ler crônicas. Então, quando eu li a tua pensata, eu lembrei muito de apresentar para alguns amigos nossos que nós conhecemos, que são autores famosos e que são tão prolixos e que vivem numa luxúria nos seus textos, ou então uma gula, né? Assim, não vou nem falar o nome dele, mas já vou passar para o Chiavinato, a tua pensata, para ele ler
que foi meu professor, e toda vez eu falo para ele que ele é extremamente prolixo. E hoje é meu colega de trabalho, que eu ia passar para ele, para ler um pouquinho, né? Bom, então obrigado aí para você. Depois, na hora do café, tenho certeza que os colegas vão pensar em cima da sua pensata, tá? Então, nosso segundo trabalho é a Tânia, que vai colaborar com essas reflexões, tratando as aulas remotas em tempos de Covid, motivação dos alunos de ciências contábeis. Pode começar, por favor. Maria Ribeiro, uma das autoras deste trabalho, intitulado Aulas Remotas em Tempo de Covid-19, Motivação dos Alunos de Ciências Contábeis. Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia da Covid-19. Este vírus transformou a maneira como as pessoas se relacionam. Algumas universidades e escolas, dentre outras atividades comerciais e empresariais, tiveram que suspender as aulas presenciais para evitar o risco do contágio, desafiando esta nova vivência. O ensino da contabilidade, frente a esse novo contexto causado pela pandemia do coronavírus, principalmente no que diz respeito à motivação dos alunos, enfrenta mais uma adversidade: o cenário do ensino remoto. O problema de pesquisa. Este artigo originou-se da experiência de uma das autoras como docente em uma instituição do ensino superior do Rio de Janeiro, no ciclo básico do curso de Ciências Contábeis. No contexto desafiador da pandemia, sob a perspectiva da teoria da autodeterminação, surge o seguinte questionamento: quais são os fatores que, no contexto desafiador da pandemia, promovem a motivação dos discentes do curso de Ciências Contábeis de uma universidade privada brasileira para estudar e aprender? Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter investigativo. Quanto à natureza, é considerada descritiva, visto que intenta estudar os posicionamentos dos grupos analisados. Foram realizadas entrevistas em profundidade com acadêmicos de ciências contábeis. As entrevistas foram realizadas durante os meses de março e abril de 2021, com 12 alunos de quarto período do curso de Ciências Contábeis do semestre de 2021, cuja modalidade educacional, antes da pandemia, era presencial, de uma instituição particular de ensino superior do Rio de Janeiro, com duração aproximada de 45 a 50 minutos cada. Os alunos, por questão de confidencialidade, foram identificados aleatoriamente. Os estudantes foram classificados aleatoriamente de A1 a A12, informando-se idade, gênero e atuação profissional, se trabalha ou não e, caso sim, se na área contábil. As idades variam entre 20 e 34 anos, sendo 5 estudantes do sexo feminino e 7 do sexo masculino, conforme mostra o quadro 2, características dos respondentes, né? Então, nós temos aqui o quadro que mostra por idade, por gênero e atuação profissional. Selecionar os respondentes foi a publicação de uma mensagem pelo mural do Google Classroom para a turma de quarto período do ciclo básico. Os 12 alunos que primeiro responderam à mensagem foram escolhidos para serem entrevistados por meio do Google Meet. Após a realização das entrevistas,
foram estabelecidas categorias e subcategorias definidas com base nas respostas. As entrevistas com os 12 respondentes, realizadas por meio do Google Meet, tiveram uma duração média de 40 minutos cada. Foram gravadas e transcritas. Nos quadros a seguir, irei apresentar as categorias com suas subcategorias. O quadro 3, principais fatores que facilitaram o ensino remoto durante a pandemia, segundo os entrevistados, foram divididos nas subcategorias suporte dos professores, acesso à tecnologia, gravação das aulas, suporte da família e suporte dos pares. No quadro 4, os principais fatores que dificultaram o ensino remoto, baseado nas subcategorias, foram falta de acesso à internet, pouco tempo para adaptação ao ensino remoto, falta de contato presencial e falta de local apropriado em casa. E, por último, cansaço e preguiça. No quadro 5, os principais desafios do estudo estão divididos nas subcategorias: condições tecnológicas, convivência com a família no mesmo espaço durante as aulas, gestão do tempo e adaptação ao novo na transição para o ensino remoto. As respostas dos alunos foram analisadas e classificadas, levando-se em consideração os níveis descritos no contínuo da motivação, definido por Detcher e Ryan 2000, como ausência de motivação, regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada, regulação integrada e motivação intrínseca, conforme demonstrado no quadro 1. O quadro 6 apresenta os tipos preponderantes de motivação de cada aluno, começando com o desmotivado, passando pela motivação extrínseca e terminando com a motivação intrínseca. Os resultados demonstraram, entre os 2 alunos estudados, uma motivação diversificada para a aprendizagem. Porém, a maioria apresentou um nível de motivação autônoma. Como sugestão de estudos futuros, esta pesquisa indica que seja avaliada a motivação dentro do contínuo da autodeterminação em outras IES públicas e privadas, bem como outros respondentes, como professor, coordenador e profissionais atuantes da área contábil. As referências e gratidão. Está fechado, professor. Obrigado, Tânia, pelas contribuições, e deixo aí um espaço de uns 2 minutos para fazer algumas considerações e depois vou abrir para mim, para a Vanessa ou para qualquer outra pessoa que queira aí fazer alguma contribuição. Tá? Essa pesquisa, na realidade, e a escolha do tema, autodeterminação, eu digo que foi um presente na minha vida, né? Porque, como eu já tenho aí algum tempo na área docente, um dos grandes problemas é entender o que motiva os alunos a irem para a sala de aula. E aí, quando a gente chega num processo de pandemia, onde você encontra pessoas que têm facilidade com as ferramentas digitais, né? Têm facilidades com a tecnologia e outros não, e nós tivemos que nos adequar a isso, né? Então, foi uma pesquisa muito valiosa, né? Eu consegui perceber nos meus alunos que, nos entrevistados, né? Que eles tiveram os mesmos problemas que nós, professores, tivemos,
né, que foi nos adaptarmos a essa nova realidade, né, que hoje eu considero que foi um ganho maravilhoso. Então, eu deixo aí só isso como complemento e o meu agradecimento. Hoje de manhã, nós tivemos, numa das sessões que eu coordenei, nós tivemos um trabalho de uma estudante da universidade, ela é do Nordeste também, acho que é a Universidade Federal da Bahia, acho que é de lá, enfim, e que ela tratou, achei muito interessante, porque ela é uma egressa, ela concluiu o curso dela no final de 2021, e é uma egressa do curso de Ciências Contábeis, e ela estudou a motivação dos estudantes em realizar as avaliações remotas no curso de Ciências Contábeis. E foi assim muito interessante que dentro as respostas que ela obteve com a pesquisa dela, com essa pesquisa, foi justamente que os estudantes eles não se motivam a responder as questões. Então, assim, que aí na sua pesquisa já corrobora, né, com a falta de motivação, seja essa motivação intrínseca ou extrínseca, né? Agora, o que me chamou a atenção também foi uma professora, ontem à tarde, de um curso de Ciências Contábeis de uma universidade federal, se não me engano é Mato Grosso do Sul, alguma coisa assim, que ela tratou as dificuldades do professor de Ciências Contábeis em se adaptar às aulas remotas, né? E me veio, eu sou coordenador no curso de Ciências Contábeis, e me veio que os meus professores, eu tive um professor, na realidade, que ele se recusou a dar aula no primeiro mês de pandemia. Ele disse que ele não conseguia exercitar, né, fazer os exercícios contábeis por meio das plataformas. Então, é muito importante a gente pegar esse conjunto de pesquisas e pensar num ensino pós-pandemia, né? Que eu sempre fui contra aquela pesquisa da BMS, que é da BIMES, que é a Associação Brasileira de Mantenedores, que diz que mais de 60% dos estudantes gostariam de permanecer nas aulas remotas. Eu sempre fui contra isso, porque como eu estou com os estudantes em sala de aula, nós estamos em sala de aula, e a maioria quer voltar para o presencial, principalmente de cursos aonde das ciências sociais aplicadas, que tem essa relação muito forte com a prática, né? Então, a sala de aula em si, ela faz uma diferença muito, né, grande na formação desses sujeitos, né? Assim, os meus alunos do curso de Ciências Contábeis hoje, desse semestre, eles pedem, assim, quando eu tive que dar 2 aulas remotas, eles pediram, professor, melhor nem ter aula. Então, a gente sabe que tem também toda uma relação, você mesmo trouxe aí a relação da falta de estrutura, né, que a gente, tanto tecnológica quanto mesmo local apropriado, né, e essa relação com as tecnologias, tá? Então, eu acho que esses trabalhos eles são extremamente ricos, eu espero que você consiga ampliar esse trabalho num outro momento, novas discussões, talvez até uma discussão voltada às representações sociais desses sujeitos no que diz respeito ao ensino remoto, ou ensino mediado por meio de tecnologias, né? Porque, inclusive, voltando para o professor, né? O que o professor também pensa dessas respostas aqui dos seus estudantes. E vai muito ao encontro do próximo trabalho, que eu já vou passar, inclusive, depois a gente pode abrir aí para uma discussão, né, do Wellington, e que eu fiquei muito feliz de ler o trabalho dele, né, que complementa o trabalho da Tânia propositalmente. Ele veio um pós o outro, né? Então, assim, fica à vontade, Wellington, por favor, Vanessa, pode colocar o vídeo do Wellington. Saudações a todos os conferencistas. Meu nome é Wellington Pori, juntamente com a professora Lucinéia Bahia, desenvolvemos o trabalho do impacto da pandemia na saúde mental do docente durante o ensino remoto emergencial, o estudo realizado em uma instituição federal de ensino superior. Bom, com a pandemia, houve o aprimoramento do uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, com a busca de possibilitar a flexibilidade e a interação
entre estudantes e professores que foram afastados devido ao cenário pandêmico. Para promover a continuidade das práticas educacionais, as instituições de ensino superior passaram a desenvolver modelos emergenciais, adaptados principalmente a partir do ensino presencial, o que ficou conhecido como modelos de ensino remoto emergencial em algumas instituições. Dada essa complexa e impositiva transição do ensino presencial tradicional para o ensino remoto, os docentes tiveram a necessidade de novos enquadramentos, tendo de adaptar as suas atividades e práticas docentes e, ao mesmo tempo, conciliá-las com as atividades domésticas e de trabalho em uma mesma rotina diária. Desse modo, essa pesquisa levanta o seguinte problema: o ensino remoto emergencial gerou impactos na saúde mental de docentes universitários? Portanto, o objetivo dessa pesquisa é investigar os impactos provocados pelo ensino remoto emergencial na saúde mental de docentes universitários de uma instituição federal de ensino superior. Desse modo, o referencial teórico dessa pesquisa dividiu-se em duas etapas. A primeira etapa busca abordar a pandemia e a sua relação com o ensino remoto emergencial, traçando um histórico desde o início da pandemia no Brasil e a adoção desse modelo de ensino remoto. Em um segundo momento, o referencial teórico da pesquisa busca tratar sobre a relação entre a saúde mental dos docentes universitários na pandemia, com os estudos e os achados até o momento da realização da pesquisa. Como os procedimentos metodológicos e o método adotado para essa pesquisa, realizou-se entrevistas individuais, realizadas ainda durante o período de vigência do ensino remoto emergencial, com 5 docentes universitários do curso de administração de uma instituição de ensino superior federal brasileira. A seleção dos participantes se deu seguindo os critérios de acessibilidade e disponibilidade. A análise utilizada para analisar os dados da pesquisa foi a análise de conteúdo de Bardan, a qual foi feita em três fases, seguindo os preceitos teóricos e metodológicos desse tipo de análise. Em um primeiro momento foi realizada a pré-análise, onde foi feita a transcrição e a leitura flutuante dos textos, assim fazendo a identificação dos temas da pesquisa. Posteriormente foi feita a etapa de exploração do material, em que foi feita a codificação e a categorização em um sistema de causa e consequência adotado exclusivamente por essa pesquisa. E por fim, foi feita a terceira fase, em que foi realizado o tratamento dos resultados, inferências e interpretações, onde foi feita a análise das unidades de contexto e o cruzamento teórico com o referencial abordado no referencial teórico. Como resultados, encontrou-se em resultados dos impactos relacionados em 3 principais eixos, divididos para fins de uma melhor visualização dos resultados. Sendo assim, foi divididos em impactos na saúde mental relacionados à prática docente, relacionados ao trabalho e os impactos relacionados ao contexto social da própria pandemia. Bom, com impactos da saúde mental relacionados à prática docente, foram encontrados os medos do desconhecido, da adaptação tecnológica e do julgamento por parte dos estudantes, principalmente em relação à necessidade de adequação de novas tecnologias e o medo desse julgamento por parte dos estudantes, a dificuldade de se adaptar, um sentimento de abandono e insegurança, principalmente decorrente da falta de validação por parte dos alunos, e a desmotivação e angústias diversas. Como impactos na saúde mental relacionados ao trabalho, encontrou-se o estresse, o sentimento de raiva, o cansaço, a contaminação do tempo de lazer pelo trabalho, crise de pânico e depressão. E como impactos na saúde mental relacionados ao contexto social, encontrou-se a redução das atividades físicas, o aumento do consumo de álcool e o aumento de conflitos familiares. Bom, desse modo, esse estudo se propôs a abordar os impactos do ensino remoto emergencial na saúde mental de docentes universitários
Encontrou-se impactos inerentes às práticas docentes no modelo remoto inicial, assim como também impactos relacionados à adaptação do trabalho e também impactos advindos do próprio contexto social. Desse modo, alguns dos impactos consideram-se que foram desencadeados também por algum desses fatores, sentimentos e sintomas foram desencadeados pelo ensino remoto emergencial e outros foram exponenciados dado esse contexto. Essa pesquisa também se destaca por promover uma reflexão e a expansão do olhar acerca dos impactos da adaptação ao ensino remoto emergencial, o qual foi feito de uma forma impositiva e com pouco tempo de planejamento, servindo também como base para, nesse caso, necessidade de adaptação para futuros modelos de ensino. Agradeço pela atenção de todos e desejo um bom dia para todos. Obrigado, Wellington. Fique à vontade para fazer algumas considerações. Boa tarde, pessoal. Muito prazer aqui estar falando com vocês hoje. Primeiro eu peço desculpa pela qualidade do vídeo. Eu tenho muita dificuldade para gravar vídeos e aí na hora que eu fui gravar ainda gravei sem um recorte na hora do referencial teórico e tudo mais, mas enfim, sobre a pesquisa, essa pesquisa é uma pesquisa que a gente desenvolveu, né, eu com a professora Dulcineia, dentro do período da graduação ainda, né, foi uma pesquisa desenvolvida dentro de uma disciplina, e durante o ensino remoto, né, não acabei não mencionando, mas as entrevistas foram feitas todas por videoconferências, né, e eu tinha um certo receio de que haveria os professores não iriam se abrir para estar falando com isso, sobre a questão da saúde mental, que costuma ser um tabu, e ainda mais falando com o estudante para quem eles dão aula, né? Mas foi justamente o contrário, né? Foi assim, eu acho que estava um momento de tanta pressão, de tanta coisa acumulada ali para poder trazer à tona, que na hora que a gente foi fazer as entrevistas, saíram relatos assim muito fortes, né? Assim, claro que a gente não enviesa a pesquisa com as nossas percepções iniciais, mas eu não imaginava que que teriam relatos tão assim, de tantas mazelas, né? Imaginava que teria dificuldades, impactos na saúde mental, mas não tantas, né? E a pesquisa, ela, ainda que com uma amostra pequena, né, com uma quantidade pequena de professores que participaram da pesquisa, mas ainda assim foram relatos que foram se complementando, foram se conversando, né, não foram somente relatos individuais sobre um aspecto único, né? E eu acho que assim, como toda a realidade ela não é singular, né? A gente não pode também deixar de descartar essas pessoas, né? Essas vozes que foram suprimidas pela quantidade delas, né? Mas sim que isso também existiu, né? Essas pessoas também passaram por essa situação. E eu acho que é importante a gente trazer essa discussão sobre a saúde mental, porque a pandemia, né? Essa mudança que a gente teve no modelo de ensino, ela aconteceu agora, mas não quer dizer que ela não vai acontecer no futuro, né? Que esse modelo ele acabou agora, né? Até porque a pandemia, eu estava tendo uma discussão ontem na sala que eu participei, ela não é uma coisa exógena ao capitalismo, né? Na verdade, alguns estudos apontam para que a tendência é que hajam cada vez mais desses tipos de situação, né? Então, é importante a gente abrir o olhar, né? Expandir o olhar para, olha só, a gente vai mudar o formato agora de ensino, mas a gente precisa ter um preparo mínimo para isso, a gente precisa ouvir todo mundo e a gente precisa poder fazer essa adaptação de uma maneira correta, né? Então, eu acho que essa pesquisa ela vem trazendo esse tipo de contribuição, né? Um olhar às vozes que talvez não foram escutadas ali durante o processo inteiro, né? Eu acho que mais é isso. Na realidade, Wellington, por isso que eu falo que as duas pesquisas elas se complementam, porque ao longo todos nós aqui somos professores, né? Acredito que a Lucinéia, a Tânia, não sei se você atua, a Vanessa também deve ser professor, o Ives também. Durante os 2 anos de pandemia, pensou-se muito, e ainda se pensa, né, todos os discursos que nós temos em termos institucionais, inclusive políticos, tá, se direcionam para olhar o aluno. O que o aluno aprendeu, não é, as perdas desse aprendizado ao longo desses 2 anos,
não é? E isso reverbera de uma forma muito, né, forte mesmo, mas ninguém olha para o professor. Eu, enquanto gestor, né, eu sou gestor educacional, coordenador de curso, e sou pró-reitor também. Eu sempre vim, desde o meio da pandemia, eu já vim com um discurso assim, e o professor? Será que tem alguém ouvindo esse sujeito, né, olhando para ele, ou apenas com esse olhar assim, coitado, ele não sabe lidar com a tecnologia, portanto, ele não sabe ensinar via ensino remoto. E olha que interessante o resultado da pesquisa de vocês, que me chamou bastante atenção, o sentimento de não conseguir ensinar. Ou seja, é o sentimento, e isso é muito forte para um trabalhador, para um profissional, quando ele diz assim, eu não consigo exercer a minha profissão, eu não consigo exercer o meu ofício. Isso é muito forte, né? Assim, então, quem que está olhando para esse sujeito que em determinado momento ele veio, né, numa carreira e em determinado momento ele perde a própria dignidade, como as próprias palavras aqui, as respostas de insegurança, perda de dignidade e tal. Esse é o papel das instituições, de quem está desenvolvendo políticas públicas, o nosso papel enquanto acadêmicos, enquanto gestores, de pensar nesse sujeito, né, nesse indivíduo, sobretudo do ensino superior, porque a educação básica logo voltou no presencial, mas o ensino superior demorou muito e ainda tem agora, né, a consolidação, está se consolidando o ensino híbrido mesmo, né, que parte dessas pessoas, desses profissionais continuarão em casa. Tudo bem, alguns se adaptaram, alguns gostam, né, acho que não sei quem falou ali, eu acho que foi mesmo você que falou das questões das singularidades, né, cada um tem uma singularidade, um ambiente e tal. Mas a gente precisa olhar como um todo, né? Até esse sujeito que prefere permanecer no remoto, ele pode ser esse que respondeu aqui do isolamento social, né? Pode ser esse que trouxe essa resposta, olha. Mas o isolamento social tornou-se, né, para ele um lugar comum, né? Então, né, essa questão de eu ficar ali no isolamento. Então, realmente muito rica essa pesquisa. Eu espero que vocês possam, né, desdobrá-la em outras pesquisas, investigando cada item desse que apareceu, né, e que vai realmente colaborar para o pensar a educação, sobretudo nos cursos de ciências sociais aplicadas, né, para os próximos anos. Eu deixo um pouco aberto agora para a gente... A outro autor não entrou. Eu passo a palavra à Vanessa, que gostaria de fazer também algumas colocações, e depois eu deixo aberto aí para a gente ficar alguns minutos conversando sobre as pesquisas, tá? Vanessa? Boa tarde a todos, satisfação em estarmos aqui juntos, né? Eu acho que sempre, cada sessão que nós participamos, sempre é uma oportunidade muito grande de aprender. Nessa daqui, duplamente, também como professora, me vi nesses trabalhos aqui falando sobre período de pandemia, que foi exatamente bastante desafiador, e é interessante que o estudo que foi feito, ele traz da Tânia, né? Traz essa perspectiva, né, do docente, e aí o Wellington vem com a perspectiva perdão, a Tânia do discente, o Wellington do docente, e é muito interessante, porque, por exemplo, eu venho de um curso diferente, eu não sou de contábeis, eu sou da administração, e dentro da sala de aula, eu percebi que nós estamos com um mix. A universidade em que eu trabalho, nós não voltamos ainda, a gente vai voltar a partir do ano que vem, então esse ano a gente ainda continuou nesse formato remoto. Tem aluno que adorou, tem aluno dentro da administração que adorou. Por quê? Então, dois públicos que eu percebi ali, isso é mais de contato mesmo com os discentes. O seguinte, porque muitos são muito tímidos, então eles têm dificuldade de se expressar e eles podem usar o chat, então eles começaram a sentir que eles têm voz, então eles começaram a se soltar mais. Esse foi um ponto. E um outro ponto foi esses alunos que têm dificuldade, às vezes, de concentração, de estar numa sala, e o barulho, é o fulano, é muita gente, e eles falaram que gostaram. Por questões de trabalho, enfim, facilitou a vida, eles falam que tem mais tempo para estudar.
Mas eu acho que, sim, tem um grupo de alunos também que eu costumo brincar que é o grupo de alunos da Netflix, né? Netflix, é aquele aluno que abre o Google Meet, muitas vezes está logado, e a gente até brinca, né, Vinca? O login está ali, mas o corpo, o espírito estão bem longe ali da tela do computador. E aí gera essa angústia do professor, porque a gente não dá para analisar os dois fenômenos de maneira isolada, né? Então, eu acho que a maior lição que fica para a gente, e aí vai sim no sentido de uma política pública, é, primeiro, para o docente, ter algumas diretrizes. O que, que seria esse ensino, né? Esse ensino híbrido agora, que os alunos que foram para o híbrido, na cabeça deles não tem nada a ver com a distância, porque para eles não tem, porque é o professor ali de maneira síncrona dando aula para eles usando um Google Meet, Zoom, uma ferramenta. Que tipo de política pública que a gente poderia pensar também para proteger esse professor? Que além do trabalho, me vi em muitos momentos, porque você fala assim, é o excesso de trabalho, antes você tinha salas menores, depois que você migra para esse formato remoto, as salas duplicaram, triplicaram. E esse docente, como é que ele fica nesse processo para lidar com toda essa pressão? Então, se eu tinha no presencial, sei lá, X alunos, agora eu tenho X vezes 3 alunos dessas plataformas. Então, o professor, ele fica numa situação bastante delicada, né? Então, para vocês que estão também interessados nessa temática, o que que a gente pensaria, assim, de tentar trazer de caminhos para políticas públicas, do que poderia ser feito? Apenas limitar o número de discente por docente seria um caminho? Eu acredito que talvez não seja só isso, né? O que mais vocês trariam aí de expectativa, tentando estabelecer essa relação pelos dois pontos de vista, tanto do discente quanto do docente, para a gente trazer um ensino que, de fato, o professor não saia com a sensação de que será que eu ensinei? Será que meu aluno, de fato, está aprendendo? Ainda, professora, boa tarde a todos. Se Boa me tarde. permite, peço desculpas aí pela voz, porque além de estar com sinusite, como o Elton bem disse, a pandemia, nós estamos aí num período já de que parecia se encaminhar pelo fim, né, do período grande, mas hoje, inclusive, eu fui testada positivo para o Covid. Então, estava até então me considerando aí uma heroína por não ter sido contagiada até esse momento e agora não teve jeito. Mas ainda também falando sobre a pesquisa e sobre essa experiência, né? A professora Vanessa falou que está no curso de administração. Eu sou da área de contábeis e ministro aula no curso de administração, então aí tendo essas duas percepções, não só em relação às disciplinas, né? E a própria pesquisa mostrou que talvez a maior dificuldade para o professor tenha sido o feedback do aluno, né? Eu acho que para quem, como nós professores que vivemos a experiência, é um ponto bem difícil lidar com aquela imagem que você não vê ninguém, né? Você está falando para o computador, como eu brincava com os alunos, com as letras, com as iniciais, né? Com aquelas figurinhas quando a gente voltou ao ensino presencial. Nós voltamos na universidade e alguém cumprimentava, eu falava assim, qual letrinha é você? Para eu tentar me identificar com o aluno. Então, eu penso que para o professor isso foi um dos pontos mais desafiadores, né? Porque eu acho que quem sente esse prazer em fazer essa troca de conhecimentos, a troca, né? Esse retorno ele é muito importante. E aí fica sempre aquela dúvida, o aluno está aprendendo de fato ou como é que ele está fazendo essa avaliação, né? E em relação ao desafio e da pergunta da professora Vanessa, eu penso que está relacionado a isso, né? A buscar uma forma de que, ainda que exista essa possibilidade de ensino híbrido, que eu acho que nos ensinou muito, haja vista, estamos aqui cada um, né? Estou aqui no norte de Minas Gerais, o Elton também, falando com vocês aí, né? Não temos que necessariamente estar presencialmente. Eu acho que a possibilidade de ter as atividades híbridas é muito interessante, mas a obrigatoriedade é que eu acho que é um fator complicador. E criar maneiras de que o público consiga ter esse feedback, principalmente o professor, eu acho que seria um fator que diminuiria muito a angústia do professor em relação ao ambiente de aprendizado.
Existe uma questão também que quando a gente fala no ensino remoto, no ensino à distância, né, nós precisamos entender em qual nível ou qual curso, vamos pegar só fazer o recorte do ensino superior, não é, qual aprendizado, né, dentro do chazinho, né, do conhecimento, habilidade e atitude, mas específico dentro do conhecimento, que é o saber teórico. Qual saber teórico é a população em geral, e aí tratando essa população do ensino superior que vem de um ensino médio defasado, de ensino de educação básica defasada, está preparado para apreender, não é aprender. Eu estou muito com essa palavra apreender, eu uso muito nos meus artigos, eu pesquiso a avaliação e estou cunhando essa palavra da apreensão, porque o apreender é apreender o teórico. O aprender, ele vai além do teórico, porque ele envolve a prática, ele envolve a relação com os valores, né? Aí é o grande, né, é o grande arcabouço do chazinho que envolve a competência, né? O sujeito, para que ele possa ser competente, ele tem que apreender os saberes teóricos. Então, qual saber teórico ele também vem a partir dessa apreensão, né? Que não pode ser no remoto. Por exemplo, as próprias relações interpessoais, né? A própria maneira, os conceitos básicos, né, das relações entre os sujeitos, né? Assim, que não dá para ser exercitado aqui no remoto, né? A tecnologia facilita, ela veio para ficar e ela nesses últimos 2 anos, ela se aprimorou enquanto ferramenta educacional. Mas nós precisamos ainda, até porque a educação ela se faz com o outro e não somente no exercício isolado do sujeito, mas sim no exercício coletivo com o outro, né? A gente precisa realmente pensar em todos esses detalhes, né, como se fossem pequenas pétalas de uma rosa que a gente precisa pensar, porque se tirar uma pétala já fica desarmônica. Eu acho que são essas reflexões que daqui para frente precisamos ter reflexões práticas. Eu sempre pergunto no trabalho qual é o sentido prático do nosso trabalho, do trabalho científico, né? Ele está revelando alguma coisa, mas se eu não fizer nada a partir dessa revelação, de nada vale. Então, pesquisar, né? Então, a gente tem essa obrigação, esse dever aí, essa responsabilidade com esse processo, né? Pessoal, eu vou ter que fazer uma oficina agora no SEMEAD, e eu acho que esse papo aqui está ótimo. Eu vou deixar meu e-mail aqui, se vocês puderem trocar também, deixar o e-mail de vocês, para que a gente possa pensar, não é, numa rede colaborativa aqui dessas 6 pessoas, né? Depois pensar em outros momentos, né? Hoje mesmo eu já tive contato de quem fez a sessão ontem, né? Porque eu acho que nós temos a tecnologia, a gente pode fazer essas trocas aí de relações pedagógicas, né? Então eu me coloco à disposição de vocês, agradeço a vocês, assim, aqui nós temos, além do pessoal de São Paulo, Vanessa, você é de onde, Vanessa? Você é São Paulo também? Estou em São Paulo, estou em São Paulo. Temos São Paulo, temos Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro, particularmente não porque eu estou na frente de vocês, são 3 estados que eu amo. Eu sou um carioca frustrado por não morar no Rio, amo o Nordeste, que nos salvou, graças a Deus. Se não fosse o Nordeste, a gente estava, né? E Minas também, morei em Minas durante a pandemia toda, em Belo Horizonte, depois no sul de Minas. Então, assim, essa rede que possa continuar, aí estão meus contatos e vamos nos falando. E a Vanessa vai conduzir vocês aí para continuar essa discussão lá na salinha do café, tá, Vanessa? Acabei de colocar aqui a salinha. E desculpas, mas hoje eu estou corrido, né, nas oficinas e nas sessões do SEMEAD, tá? Um abraço aí a todos vocês. Um abraço, gente. Um abraço. Grande abraço, grande prazer também. Prazer em conhecê-los. Todos, um prazer. Um abraço. Bom final de semana. Para vocês também.
Salinha do café. Pronto, vou lá para a salinha do café. Quem quiser depois, dá uma passadinha por lá, tá bom? Eu tô... Deixa Isso. eu vou para lá Isso. agora. Tá bom então. Vou fechar aqui para abrir a outra. Tá ok. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, tchau.